Olá, gente, estamos aqui de volta. Vamos lá para a nossa revisão número 2. Hoje, nesse momento agora, vamos rever aquela aula que falamos da ética empresarial, né? Bom, é importante que vocês saibam que falar de ética, valores, integridade e responsabilidade não somente é uma ideia aceita pela comunidade empresarial, como também passou a ser uma exigência. Então, a ética empresarial, a ética para dentro dos negócios, a ética nas corporações não pode ser proforme. Ela não pode ser vazia. Na realidade, ela precisa demonstrar na prática e nas ações, né, uma realização efetiva. A ética no negócio, a chamada ética empresarial, de acordo com um autor chamado Moreira, né? É um autor que se debruçou nesse assunto. Ele vai dizer o seguinte, que a ética dos negócios é o comportamento da empresa entendida, lucrativa, quando age de conformidade com os princípios morais e as regras do bem proceder aceitos pela coletividade. Então, o que ele está dizendo aqui? Que na realidade a empresa, o comportamento ético e moral dessa empresa dentro da comunidade empresarial, dentro da comunidade de mercado que ela está inserida, vai refletir diretamente na lucratividade dela. Se essa empresa tiver problemas éticos, problemas sérios, problemas morais muito fortes, né, poderá haver uma rejeição, né, no consumo desses produtos dela. A fim de manter uma conduta ética impecável, a empresa precisa fazer dela uma questão mais concreta e passível, né, de discussão. Uma questão a ser implementada diariamente. Para simplificar sua compreensão da necessidade da empresa se pautar por uma perspectiva ética, né, elas devem desenvolver um código de conduta. Então, a maneira da empresa se policiar, da empresa ensinar, lembra lá na aula quando nós falamos que, né, a questão de anoética de Aristóteles, né, aquela ética em que você precisa ensinar o outro. Então, as empresas, por meio do código de conduta, elas vão colocando a cultura organizacional dela e vai implementando no profissional, né, na realidade, o conceito ético. E por quê? Porque o profissional de qualquer empresa, por onde ele for, ele conduz nele a imagem da empresa, porque é feita essa simbiose, né? Então, o que acontece? Se a ética empresarial, né, ela vai agir com os princípios morais e as regras aceitas pela coletividade, né? Vamos falar, lembra que na aula nós falamos das etapas da formação moral da empresa? Ou seja, é aquele processo em que a empresa vai amadurecendo, né, no seu relacionamento com seus profissionais, o seu relacionamento com seus clientes, os seus relacionamentos com seus fornecedores, os seus relacionamentos com o governo, os relacionamentos com os bancos, né? Aquilo que nós chamamos de stakeholders, lembram? Né? Bom, então o que acontece? Dentro dessas etapas, né, da formação moral da empresa, nós temos aquela corporação amoral, ou seja, aquele tipo de corporação que vai desejar o sucesso a qualquer custo. Esse tipo de corporação, ela não tem muito lugar mais no mercado, né, no mundo do trabalho atual e no mercado que ela está inserida, porque essa empresa, se ela se pautar, né, por essa conduta de sucesso a qualquer custo, ela vai ultrapassar os limites da ética, né? Então, isso se torna muito perigoso. Nós temos o segundo tipo, né, a segunda etapa de amadurecimento da formação moral de uma empresa é a corporação legalista. É aquela empresa que é apegada somente a leis, mas é apegada somente como retórica, né? Ou seja, aquele tipo de empresa que só cumpre a lei para evitar problemas. Ela não gera
no mercado que ela está inserida, não gera nos seus profissionais, não gera em toda a cadeia de produção que ela está envolvida, né, a reflexão do que significa o cumprimento daquela lei. Então é uma empresa um pouco complicada para lidar. Nós temos a corporação receptiva, é aquela empresa, nesse momento, a empresa ela faz o que é certo, mas apenas por conveniência, e não porque é certo. Isso é complicado, porque o tipo de empresa assim está no processo de canalice, porque na realidade ela não acredita naquela ação boa que ela está fazendo. Ela está, na realidade, agindo por conveniência, né? Ou seja, ela não compreende que as decisões éticas podem ser de interesse da empresa a longo prazo. Então, o tipo de empresa que está nessa fase de corporação receptiva, ela age muito só no curto prazo, porque ela não pensa estrategicamente. Ela não constrói base, ela não cria um código de conduta efetivo, né? Temos a quarta fase do amadurecimento da empresa, né, dentro da formação moral, é a corporação ética que se aflora, ou seja, é quando a empresa ela reconhece a existência do contrato social. Esse contrato social, gente, é o contrato social dentro da ideia de Jean-Jacques Rousseau, ou seja, o contrato social é os acordos que se estabelece nas relações sociais, né, em que a empresa está inserida. Então a empresa ela tem um contrato social com o seu colaborador, que é não somente pagar o seu salário, mas desenvolver esse profissional. A empresa ela tem um contrato social com a sociedade, né, de não ferir essa sociedade, mas muito pelo contrário, ofertar produtos e serviços que sejam úteis, né, para a sociedade. A empresa ela tem um contrato social com o Estado, que é cumprir a lei e pagar os impostos. Então, na realidade, quando a empresa está aflorando, né, o seu sentido ético, né, ela está equilibrando as preocupações éticas com a lucratividade. E o que é então uma corporação que é ética na essência? Uma corporação que eu posso falar que ela é ética, corporação que ela está madura na questão das relações, né? É aquela corporação que equilibra os lucros com a ética, a partir de algumas ações. Então, para você perceber que uma corporação, que uma empresa, dependendo do tamanho dela, ela tem um comportamento ético, você tem que perceber dela algumas atitudes afirmativas que vão determinar se essa empresa ela é ética ou não. A primeira coisa que você pode verificar é se essa empresa ela recompensa os empregados, né, que se afastam de ações comprometedoras. Veja bem, estou falando que a empresa que paga salário, que a empresa pode ser mau caráter, mas paga o salário direitinho. Falando com a empresa que é uma corporação que é ética, ela remunera aquele profissional, às vezes nem só com dinheiro, mas remunera de outras formas, com outros benefícios, mas ela recompensa. Então recompensar nem sempre é usar o dinheiro, mas ela recompensa os empregados que se afastam de ações comprometedoras, ou seja, aqueles colaboradores que zelam pela imagem da empresa, né, nas suas relações externas. Bom, nós temos uma outra coisa também, que uma empresa é ética, se ela tem uma preocupação em analisar os problemas éticos na educação. Seja uma empresa que está sempre dando treinamento, sempre dando capacitação, uma empresa que está sempre preocupada com o desenvolvimento dos seus profissionais. Então, é um outro indício de que essa empresa ela é ética. Uma outra questão que a empresa é ética é a sua orientação moral aos novos empregados, né? Lembra? Voltando de novo na dianoética, ou seja, aquele aspecto moral que se aprende, né? Então a empresa ela também tem essa responsabilidade, né? Faz parte do processo de desenvolver esse profissional. Geralmente isso é feito pelas equipes de RH ali na área de treinamento e desenvolvimento.
Um outro aspecto de uma empresa que é ética, né? As empresas que colocaram a responsabilidade moral no centro das suas operações. É uma empresa que ela tem um compromisso com a moralidade, a empresa que tem um compromisso com a justiça, a empresa que tem um compromisso com a responsabilidade social, a empresa que tem um compromisso em ser justa. Esses são os aspectos, né, que podemos dizer que uma empresa ela é ética ou não, ok? Bom, então esse daí foi a nossa revisão número 2, né, para você se manter aí ativo, né, para dentro, né, dos conceitos estudados, ok? Daqui a pouco a gente volta.